Porque como a gente está falando em cirurgia da TM, se ela é indicada ou não, você tem que pensar nessas DTMs, quais são as DTMs articulares, o que acontece dentro da DTM articular, que eu mostrei já nos vídeos passados ali, e como você faz para controlar esse tipo de problema. Então, lembrando lá que você tem o deslocamento de disco com redução, que a cabeça da mandíbula, ela tem o disco articular anteriorizado a ela, e conforme ela vai abrindo a boca, ela toca no disco articular, recaptura, faz o movimento, que é onde dá o som de estalo, de estalido, e no fechamento de boca, aquele disco anterioriza novamente. Então, esse é o chamado, para a gente recapitular, né? O deslocamento de disco com redução. Boa parte dos casos é uma alteração de normalidade quando não está associado à sintomatologia dolorosa. Porém, tem alguns casos que o paciente tem deslocamento de disco com redução, não tem sintomatologia dolorosa, e o paciente se queixa que o som articular está incomodando ele socialmente. Então, existe algumas alternativas de terapias que você consegue, na maioria das vezes, minimizar esses sons articulares, que não é simples, tá? E nem sempre você consegue resolver o problema do som articular. Mas em boa parte dos casos você consegue minimizar o som articular. Então, existem algumas terapias dentro da nossa ferramenta de tratamento que você consegue controlar esses sons articulares. Então, relembrando lá, além do deslocamento de disco com redução, você tem o deslocamento de disco sem redução, com limitação de abertura de boca, que é aquele paciente que chegou e não consegue abrir a boca. Por quê? O disco articular é como se fosse uma evolução do deslocamento de disco com redução para deslocamento de disco sem redução. Então, o paciente está com um disco anteriorizado, ele reduzia no início ou no final da abertura de boca e parou de reduzir, ou seja, o disco ficou anteriorizado e não está deixando a cabeça da mandíbula fazer o movimento de translação. Então, o paciente tem uma limitação de abertura de boca, não consegue abrir a boca toda. O que é chamado deslocamento de disco sem redução com limitação de abertura de boca. Em algum momento você fez o tratamento para esse paciente, você conseguiu fazer com que ele voltasse a abrir e fechar a boca. Então esse disco continuou deslocado, ele continua deslocado para anterior, e você consegue agora fazer um movimento de abertura e fechamento, você empurra, como se você estivesse empurrando o disco para anterior para você conseguir fazer um movimento de abertura e fechamento. Disco articular, uma vez deslocado, você não recaptura ele. Não recaptura, tá? Isso aí, as pesquisas têm mostrado e a gente tem visto isso. Aquela história de placa reposicionadora, é raríssimo você conseguir reposicionar um disco que tá deslocado, principalmente deslocamento de disco sem redução. Então, a evolução do deslocamento de disco com redução, depois você tem deslocamento de disco sem redução e a boca limitada, a abertura de boca limitada, e depois você tem o deslocamento disso sem redução, sem essa limitação. E a evolução disso seria o quê? Os processos degenerativos, que são as osteoartroses, quando você tem a destruição óssea, mas não tem processo inflamatório e nem sintomatologia dolorosa. E a osteoartrite, que você tem a degeneração óssea, tem o processo inflamatório em atividade e tem a sintomatologia dolorosa. Então, essa é a diferença principal entre osteoartrose e osteoartrite. Então, essas são as DTMs articulares mais comuns. Por isso que você precisa entender quais são elas para poder entender um pouco dessa aula em relação a tratamento de DTM articular, indicar ou não cirurgia da TM. Então, a gente já sabe que para tratar a DTM articular, cirurgia da TM não é indicado, porque você tem tratamentos conservadores que você consegue controlar o problema do paciente de forma minimamente invasiva. Porém, em alguns casos, como eu falei, alguns procedimentos que são realizados dentro do próprio consultório, como a lavagem da articulação, que é chamada artrocentese, e a viscosuplementação, que é a injeção de hialuronato de sódio dentro do compartimento superior ou inferior da ATM, você tem resultados extremamente satisfatórios para controlar essas DTMs articulares.